A gente aprendeu com a pandemia da Covid-19 que um vírus presente nos morcegos sofreu uma mutação com adaptação no homem e acabou gerando a nossa pandemia do ano de 2020 e o vírus permaneceu circulando entre a humanidade. Com o vírus do sarampo, foi a mesma coisa. Conforme a gente estuda o material genético, a gente descobre que no século 6 a.C., com o gado já domesticado, um vírus mutante que causava a peste bovina atingiu a humanidade e originou o vírus do sarampo. E durante todos esses séculos ele permaneceu na nossa humanidade, causando surtos, causando epidemias e causando mortalidade infantil importante. Por que a gente conseguiu erradicar o vírus da varíola e a gente não consegue erradicar o vírus do sarampo? Um dos motivos é o famoso R0. Então, a gente também aprendeu na Covid-19 o que era o R0. O R0 significa o número de pessoas que vão ser infectadas por uma pessoa doente. Então, se eu tenho sarampo, se ninguém é vacinado e se eu não sou isolado, quantas pessoas que eu vou infectar? O R0 do sarampo é 18. Então, eu vou infectar 18 outras pessoas. Ou, se preferir, para cada 10 pessoas que eu entrar em contato, eu vou passar a doença para 9. Por isso que o sarampo é uma das doenças mais contagiosas que tem. Quando a gente vai para a varíola, esse número é muito menor. E qual a importância disso? Quando a gente estuda uma epidemia, a gente estuda o período de incubação da doença, a ascensão da curva da epidemia, a gente estuda o R0, a gente estuda quanto tempo a pessoa fica eliminando um vírus durante a epidemia, e tudo isso é usado em modelos matemáticos. E o R0 é importante para a gente porque ele diz, por modelo matemático, quantos por cento da população devem ser vacinados para que o vírus não circule naquela região. E no caso do sarampo, a taxa de vacinação é 95%. Então, eu preciso vacinar mais do que 95% da população brasileira para que o vírus não circule no Brasil. No caso da varíola, esse número é bem menor, é em torno de 80%, 85%. Então, foi mais fácil a gente conseguir vacinar a população em massa e você conseguir chegar próximo dessa cobertura vacinal. Mas o segundo motivo foi que a gente começou uma campanha de erradicação da varíola em 1967. Naquela época, tinham 2 fatores importantes. O primeiro, a Guerra Fria. Então, a União Soviética tomou a iniciativa de sentar junto com os Estados Unidos na Organização Mundial da Saúde e lançar o projeto para erradicar a varíola. Como naquela época a maioria dos países ou eram aliados do capitalismo americano ou eram aliados do comunismo da União Soviética, eles estavam sob influência desses 2 países, influência política e influência econômica. Então foi muito mais fácil esses países fornecerem a vacina e firmarem acordos com esses governos. Então isso fez o sucesso da erradicação da varíola, além, logicamente, de uma cobertura vacinal muito menor do que a do sarampo. Então a gente começou essa campanha em 1967, 13 anos depois, a varíola estava extinta da humanidade, coisa que a gente não consegue fazer com o sarampo. E aí a gente entra num outro fator importante do porquê não fazer o mesmo com o sarampo. Porque surgiu, nos últimos anos, aquela campanha contrária à vacina. Naquela década de 1950, 1960, as crianças morriam em várias epidemias de varíola, de sarampo, de poliomielite. Então, era um risco iminente naquela época de uma família ter um filho acometido ou mesmo vir a morrer, ou mesmo algum conhecido daquela época. Então, surgiu uma vacina, as pessoas iam se vacinar, formavam filas para se vacinar.
Hoje em dia, é inadmissível a gente pensar que uma pessoa da nossa família, uma criança da nossa família, venha a morrer de alguma doença infecciosa. Então, hoje em dia, não tem mais essa avidez tão grande por vacina como tinha naquela época. Além disso, a gente vive um momento da campanha anti-vacina que foi alavancada pela internet. Então, lógico que a gente tem vários fatores que a gente não consegue atingir a cobertura vacinal. Dificuldade de uma população de acesso à vacina, a falta de esclarecimento da importância da vacina, várias pessoas que têm uma filosofia de vida contrária a qualquer coisa que injete no seu corpo, ele quer ter uma alimentação saudável, uma vida saudável, que por si só a sua imunidade vai ser melhorada. A gente tem motivos religiosos, então na Europa e nos Estados Unidos existem regiões que a gente chama de cinturões bíblicos, que são religiosos ortodoxos, contrário à vacinação. Mas o principal fator é o medo. Então existe entre a população um medo dos efeitos colaterais da vacina. Medo esse que não existia antes, porque a população queria vacinar pelo risco da morte. E esse medo começou a ser alavancado pela internet. Em 1998, saiu um artigo no Lancet de um criminoso, a gente pode falar que ele é um criminoso porque ele foi condenado, que era o Andrew Wakefield, que ele forjou um trabalho, ele manipulou um trabalho em que ele concluía que a vacina do sarampo, com o vírus vivo atenuado, estava relacionada a autismo nas crianças. Foi um pânico na comunidade científica, porque se acreditava que aquele trabalho era um trabalho verdadeiro, só que depois disso os outros trabalhos não mostraram. Foi aberto uma sindicância e depois foi descoberto que ele manipulou esse trabalho. Ele era contratado por escritórios de advocacia como um perito, em que ele ganhava muito dinheiro, para processar o Estado como causador do autismo daquela criança. E ele perdeu o seu certificado médico. Mas esse trabalho fez um estrago muito grande, porque na era da internet ele foi divulgado entre todas aquelas pessoas contrárias à vacinação. Todas as notícias falsas que apareciam também eram divulgadas. E isso fez crescer o medo da vacina e a campanha anti-vacinação. Então é isso que a gente tenta lutar hoje em dia, porque a campanha anti-vacinação ela é muito forte no hemisfério norte. No Brasil ela não é, e a gente não pode deixar ela entrar no Brasil. A gente não pode dar ouvido às pessoas que não são especialistas em vacina e acabam dando orientações falsas e receios falsos. Por isso que a gente tem no nosso país a Sociedade Brasileira de Imunização. Ela tem até um site que tem todas as orientações de vacina. Conclusão de tudo isso, uma diminuição da cobertura vacinal e um retorno do sarampo. Então, 2023 para 2024, na Europa, dobraram os números de casos de sarampo. O número de casos de sarampo do ano passado foi o maior da história do continente europeu desde 1997. Nos Estados Unidos, nesses 2 meses e meio de 2025, já superou o número de casos de sarampo de todo o ano passado de 2024. Então, hoje em dia, está tendo um surto na Europa, um surto nos Estados Unidos de sarampo, e o receio nosso é que esse surto atinja o Brasil. Pode acontecer isso? Pode. A história mostra que pode, né? Em 2013 e 2014, teve um surto na Europa e a doença acabou entrando por viajantes no Ceará. Em 2018, teve surto na Venezuela, por causa da crise política e econômica da Venezuela, e acabou entrando o sarampo na nossa região norte. O exemplo maior foi 2019, que a gente teve a entrada do sarampo na região sudeste e a gente acabou tendo aquele caos, aquela epidemia gigantesca de 2019 de sarampo, que várias pessoas foram sendo vacinadas. Então esse é o receio nosso. Hoje em dia a gente tem que lutar contra os contrários à vacinação.
E torcer para que algum dia a gente consiga eliminar o sarampo da história da humanidade, porque ele fica oscilando, ele aumenta, diminui, indiretamente proporcional à cobertura vacinal. Obrigado.